E aí, gente, essa aqui, essa é a aula 5 sobre computação quântica, ainda tá na história da física quântica em si, embora a gente vai resumir as coisas que a gente viu na aula 4. E hoje a gente vai focar no paper do Einstein, Podolsky e Rosen, né? Só queria dar um recap, né? Resumo, em que a gente tem em outubro de 1900 o paper do Planck, publicado no Annals der Physik com relação à sua constante. Com relação com o efeito fotoelétrico, com a questão da radiação do corpo escuro, você tem vários achados ali, como o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr, embora aquelas órbitas ali não é exatamente da forma que você aprende na escola, da forma que eles descobriram, é uma função de probabilidade um pouco diferente, logicamente, mas descobriram na época. A criação da relatividade especial por Einstein, da geral, posteriormente, teve um desenvolvimento posterior. A atividade geral é muito mais difícil, assim, foi mais difícil de ser descoberta, no sentido de ser desenvolvido. E tanto Einstein quanto David Hilbert têm primazia nessa teoria. Ambos os desenvolvimentos posteriores usando geometria de Ricci e é, geometria de Riemann também. Na verdade é Ricci-Flow, não é geometria de Ricci, é Ricci-Flow e geometria de Riemann. E aí você tem questões como a descoberta da expansão do universo, pelo George Lemaitre, invenção do transistor, que é extremamente importante para a história da computação e da computação quântica também. O primeiro laser, né? Primeiro teste da energia nuclear, descobrimento dos quarks, descoberta do modelo padrão da física. Né? E novamente, timeline da computação quântica, você tem aqui o paper do Planck, e a gente está aqui. Então, na história da computação quântica, a gente já viu algumas coisas como o algoritmo de Grover, de Shor, o paper do Feynman, do Benioff. A gente não está indo em ordem cronológica, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai bater, a gente já viu do Planck, e agora do paradoxo EPR. E na próxima aula, a inequalidade de Bell. Então tem um gap entre a descoberta da constante de Planck em 1900 e 1905 a explicação do efeito fotoelétrico e 30 anos depois o paradoxo EPR. Que é esse paper aqui que eu já li várias vezes, eu já falei várias vezes sobre no canal, então eu sempre volto pra ele. E é estranho porque sempre que eu leio de novo, eu aprendo mais sobre. Então, ele é pequeno, mas acho que nem quando a gente estuda, por exemplo, passagens bíblicas, né? A gente volta para um salmo ou para uma passagem várias vezes. E assim, às vezes a gente sempre encontra algo novo, embora a gente leu aquilo por anos, várias vezes. E basicamente foi publicado pelo Einstein, Podolsky e Rosen em uma notícia em um jornal, que foi na verdade um artigo do Advanced Center of Study, que é o mesmo instituto que foi publicado esse artigo. Em que é falado que o Einstein não gostou do tom desse paper totalmente. Não foi ele, particularmente, que escreveu. Os três participaram do paper, mas o tom final do artigo não, não se fala exatamente o que Einstein não concordou. Mas alguns pontos ele não concordou, talvez também porque o Podolsky ele basicamente quis fazer um sensacionalismo, né? Com o nome do Einstein no New York Times. Publicou lá a teoria da física quântica não está completa. Então, eu não mostrei aqui, mas talvez eu mostre posteriormente. Isso aqui é muito importante para a história com relação a esse paper, pela questão que não necessariamente Einstein concordava com tudo. Embora ele com certeza concordava com a parte de entanglement. Então, obviamente, eles escreveram juntos, mas o tom do final do artigo ou as questões na mídia que foram divulgadas não eram do tom do que o Einstein curtia. E ele teve uma treta com o Podolsky braba por conta disso, e parece que eles nunca voltaram a se falar, pelo que parece. Enfim, considere isso ao ler esse artigo, né? Qual que é a tese central? Qual que é o objetivo do artigo no começo? Qualquer consideração séria de uma teoria física deve levar em conta a distinção entre a realidade objetiva, que é independente de qualquer teoria, e os conceitos físicos com quais a teoria opera. O que isso significa? O objetivo é tentar descrever como a física, principalmente em relação a partículas,
trata a física quântica funciona. A questão é, como a gente pode fazer uma teoria, provar que uma teoria é uma realidade? E os conceitos que já tinham sido desenvolvidos, no que é chamado de Old Quantum Theory, estavam corretos, né? Então, qual que é a explicação correta da realidade? Até tá no nome do paper, né? A descrição da física da realidade pode estar completa, né? E aí, as hipóteses consideradas são duas. Ao tentar julgar o sucesso da teoria física, podemos perguntar a nós mesmos duas perguntas. A primeira é: essa teoria está correta? Primeiro ponto. Ela está completa? Ela obviamente, não exaustivamente, não é o tom do artigo. Daqui a gente tem que escrever ela exaustivamente. Por exemplo, a mecânica clássica tem também coisas que estão sendo terão avanços, por exemplo, na questão de estudos associados à mecânica celestial, por exemplo. Não terminou com Poincaré ou com Lagrange, enfim. Tem avanços que estão continuando acontecendo constantemente até na época também. O ponto é que se essa teoria está correta no sentido se ela está. é, as premissas delas estão corretas. E a segunda é a descrição dada pela teoria é completa, né? Nossa teoria está correta. E se ela é completa? Duas coisas tem que ter em mente aqui: superposição de partículas e entanglement, que é o entrelaçamento quântico. Se você pode ter um entrelaçamento de duas partículas A e B, em que você, medindo o estado da partícula A, você, entre aspas, no ato de medição, você muda, entre aspas, a partícula B. No sentido de que não consegue ter que nem na mecânica clássica newtoniana, ou na relatividade de Einstein, uma probabilidade estimada que seja acurada. Probabilidade na física funciona muito bem, diferente da economia. Funciona extremamente bem. E quando você vê um sistema com a teoria quântica como um todo, né? Pelo princípio da certeza de Heisenberg, que você não consegue aplicar coisas com certeza, isso é uma coisa que pegava na cabeça desses três caras aqui. Se sem qualquer forma de perturbar um sistema nós podemos prever com certeza o valor da quantidade física, então existe um elemento físico da realidade correspondente a essa quantidade física. Ele está falando de localidade, né? Então, se eu, por exemplo, pego uma bola, eu chuto ela, localidade significa que a trajetória dessa bola, ela tem que ser completa, ela tem que ser de A até B, ela tem que passar por aquele espaço continuamente, sem, de alguma forma, violar essa localidade. E o entrelaçamento quântico, ele viola a localidade. Geradores que não comutam, como a gente vai ver, eles afetam um ao outro, mesmo estando separados um do outro. De uma forma esquisita. Não permite comunicação mais rápida que a luz, que é comunicação superlúmica, né? Isso não é permitido nesse contexto, a gente vai ver posteriormente. Importante, é chamado de Quantum Information Theory, e também sobre comunicação, usando tecnologia, usando computação quântica, em que não é possível comunicação superlúmica, no geral. Embora alguns podem argumentar contra isso, mas normalmente não. E aqui no conceito de localidade, a gente tem, por exemplo, uma flecha. Aí você tem o ângulo de inclinação que você vai atirar a flecha. Tem questões de material usado, coisa do tipo, e força que você usa. Tem questões da gravidade, enfim. Mecânica newtoniana aqui. Na localidade, você tem que a flecha, ela vai uma trajetória com relação à gravidade, coisa do tipo peso, é, material usado, enfim, peso da flecha, do arco, força que a pessoa está usando, que vai chegar em newtons até o alvo. Então você tem uma localidade, você consegue. Se você entender a base de todos os elementos físicos ao redor desse contexto, você consegue prever de um dado ângulo, com tal força, quanto tempo, por exemplo, em ms, em segundos, né? Metros por segundo, você vai ter essa trajetória sendo completa. Você consegue ter com precisão tudo. E quando a gente vai para a relatividade geral, principalmente, em relação, por exemplo, ao movimento do Mercúrio ao redor do Sol, coisa do tipo, que é o perihelion, ou da Terra, enfim, em relação ao Sol, e um planeta em relação ao outro, ou questões da galáxia, enfim.
você consegue calcular as coisas com certa curiosidade. Porém, aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo de Newton na Princípia Matemática, né? Se você tem um canhão num lugar bem alto, e isso aqui é base para satélites, né? E você lançar com uma certa força, você pode ou fazer ela cair na Terra, com força A e B. Com a força C, você pode fazer, com a D, né? Pode fazer ela entrar em trajetória ao redor da gravidade da Terra. Isso há séculos atrás ele pensou nisso, né? Porque se você jogar com força suficiente, que é a ideia de um foguete, né? Consegue sair do campo gravitacional da Terra e aí você consegue escapar. Como o carro do Elon Musk lá que ele jogou há uns anos atrás. Colocou na live do YouTube, né? Engraçado aquilo. E bom, a força que você emite permite você sair do campo gravitacional. Obviamente, se você estivesse em Júpiter, seria mais difícil. A força necessária é maior. Por causa da massa do planeta maior, tem uma quantidade gravitacional maior também. É importante para Loop Quantum Gravity isso daí. Não localidade. Não localidade, tem aqui um exemplo de entanglement. A gente tem a fonte, o bagulho que está emitindo, os fótons. Então, os fótons estão sendo emitidos aqui, bósons. E tem o detector. E você tem. O objetivo é que partículas A e B estejam nesse processo de entanglement e você detecte, no ato de medir a partícula A, o que vai acontecer com a B. E o que isso quer medir? É o spin. O spin que a gente viu anteriormente é a rotação da partícula. Então, no caso é, do bósons, no caso o fóton, você tem o spin 1. No caso, a gente pode representar como, por exemplo, para cima ou para baixo o spin da partícula. E você quer medir. Tem que ser ortogonal. Se A tá para baixo, B tem que estar para cima e vice-versa. Sempre ortogonal. Isso é uma coisa que a gente viu anteriormente. É, uma das principais equações que é importante você entender é que aqui a gente tem uma função de onda que tem essas duas partículas interligadas. Então, de acordo com a teoria quântica, nós podemos dizer uma probabilidade relativa de mensurar coordenadas que vão dar um resultado entre A e B. Então, são duas partículas interligadas. É o mesmo contexto disso daqui, essa equação descreve isso aqui mais ou menos. E aí você tem uma integral, é uma soma, em que você tem duas variáveis, A e B. No contexto dessa integral, você começa com A e termina com B. É a trajetória dessa função de onda de luz. Então, é a trajetória, representa a função de onda. É um laser que você está soltando. É isso. Daqui é a representação matemática de um laser que você está soltando. E você tem o complexo conjugado das duas partículas, que é esse psi, com traço em cima, e o sen, que é a função de onda das duas. Estão interligadas entre si. Ou a função de onda como um todo, na verdade. Isso vai ser igual a uma derivada que você tem das posições dessas partículas continuamente. E você quer duas coisas: momento e posição, né? Momento é massa vezes velocidade. Então você quer também a relação da diferença entre A e B, dessa trajetória, que é aqui. E hoje vai dizer, né? Com relação ao princípio da síntese de Heisenberg, que ele discorda nesse paper, e eu creio que Einstein discordou totalmente. No livro que você tem na última aula, um deles, o Bohr, fala sobre como na conferência de Solvay, o próprio Bohr escreve falando sobre isso. Ele teve uma discussão com Einstein com relação ao princípio da síntese de Heisenberg, e o Einstein tentou dar uma explicação usando o conceito de um relógio, em que você teria um feixe de luz entrando, tentando, assim, falar que o princípio da síntese de Heisenberg estava errado. Mas tudo que está nesse princípio é que não localidade é muito esquisita e não deveria ser aceita, né? Esse paper é contra entrelaçamento quântico. Então, a conclusão usual disso é que na mecânica quântica, é quando o momento de uma partícula é conhecido, sua coordenada não tem realidade física. Ou seja, se eu sei o momentum, massa vezes velocidade dessas partículas, em entrelaçamento quântico, eu não consigo saber a posição delas. E vice-versa. Eu não consigo ter os dois ao mesmo tempo. Apesar de que a gente viu anteriormente, com relação ao princípio da certeza de Heisenberg, então você tem uma distribuição de densidade de probabilidade,
posição da partícula e do momento aqui na direita, a posição na esquerda e o momento na direita, e você não consegue ter os dois ao mesmo tempo. Você consegue ter um ou outro, mas não ao mesmo tempo. É a relação do princípio da complementariedade que a gente viu na aula anterior, relação ao Bohr. Então, x é posição, p é momento, você não consegue saber os dois ao mesmo tempo. A mudança contínua, os dois ao mesmo tempo, é, é basicamente isso. Em outras palavras, é mostrado na mecânica quântica que os seus operadores correspondendo a duas unidades físicas, é essa equação aqui, são dois pares EPR ligadas. As duas partículas físicas, diga-se A e B, não comutam, isto é, A e B é diferente de B e A, então conhecimento preciso de uma delas preclude o conhecimento da outra. Portanto, qualquer tentativa de determinar experimentalmente isso vai alterar o estado do sistema. Ou seja, quando você mede A, nesse experimento aqui, quando você mede A e tá para cima, o outro tá para baixo. E a questão é a medição, é o ato de medir que isso daí. E uma coisa importante para ter contra a pseudociência nesse contexto. Tanto o Bohr quanto o Heisenberg, embora eles eram dessa visão, o ato do experimento muda esse negócio, é uma visão experimentalista. Não tem nada a ver com teorias da consciência. E o Bohr, nos livros que eu citei na última aula, fala que não tem nada a ver com isso. Negócio de consciência não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o ato do experimento em si. Só isso. Qualquer relação com a teoria da consciência não tem a ver com a teoria, a visão de crítica de Heidelberg. Eu acho que era de Einstein. Me confundo as duas. E aí, esse é um ponto importante. Então, nesse sentido, ia destruir o conhecimento da primeira, né? Então, é basicamente, você tem dois operadores que não comutam. A e B é diferente de BA, dessas partículas. E você tem essa questão de que você fazer a medição em uma, mudar a outra, você não consegue prever quando uma vai ser para cima e a outra para baixo. Né? É a superposição de partículas, né? Tem uma distribuição de probabilidade, né? Que você usa, mas você não consegue saber os dois ao mesmo tempo. Você usa as distribuições de probabilidade e você consegue fazer bastante coisa com isso. É computação quântica. Mas o princípio da certeza de Heisenberg rege tudo isso daí. E por sinal, normalmente cursos de computação quântica eles não falam disso com tantos detalhes. Eles focam mais na parte do tema em si. Então é legal ter essa parte, porque senão você. Eu pelo menos ficava perdido quando esses temas eram mencionados. Em alguns deles, né? A partir disso, segue que a descrição mecânica quântica da realidade, dada pela função da onda, não é completa. Aqui também eu tô citando eles. Todas essas partes é citação deles que eu tô traduzindo, né? E quando os operadores correspondendo a duas quantidades físicas não comutam, as duas quantidades não podem ter realidade simultânea. Em relação à superposição de partículas. Realidade simultânea tem a ver com superposição de partículas. Então, um ponto. No entanglement, os operadores não comutam as duas partículas. E, em resumo, se a função de onda providenciada, tal descrição completa da realidade, assumindo isso, né? Ela é completa. Ela iria conter esses valores. E esses seriam previsíveis. Então eles estão dizendo assim. Não faz sentido o princípio da certeza de Heisenberg, porque é totalmente esquisito você ter uma teoria na física em que a teoria da probabilidade não funciona com precisão. Eles estão tentando dar alguma evidência teórica de que deveria ter alguma coisa que faria esse sistema previsível. Esse paper ele quer anular, ele quer falar que o princípio da certeza de Heisenberg e entanglement está errado. E isso não sendo o caso, ficamos com apenas com as alternativas supracitadas, né? Ou quando os operadores aqui eu acho que já citei, né? E aí os pares EPR. Eu vou pegar a minha caneta.
Pra ficar mais fácil de entender. Então, aqui a gente tem essa parte aqui, que é esse psi de P. Eu não vou descrever com detalhes, mas a gente tem aqui a função de onda, que vai de menos infinito até infinito, porque essa é uma função de onda contínua. E a gente tem aqui, por exemplo, uma função de onda contínua que a gente quer calcular. Obviamente não é infinita literalmente. E aí você tem a de onda das partículas, que é denotado por E. E essa equação aqui, 2π I dividido pela constante de Planck, em que essa relação é associada à função de onda em si. Você tem duas partes aqui, a A, B, e você quer saber nesses pares EPR. Possível, né, também, o posição e momento das partículas. Mas aqui é a descrição da função de onda. Então você tem as duas aqui. Tem uma integral, então você tem uma soma contínua, essa função de onda ao longo do tempo. Então você tem partículas que estão em estados de spins contínuos, né, de para cima, para baixo, enfim, em estados contínuos. E aí, eu vou trocar de cor aqui. Opa, vermelho. Você tem esse P, esse P de P, psi de P, na verdade. É uma eigenfunction, né? Não sei como é em português, do operador. E essa variável P corresponde ao eigenvalue de menos P. Eigenvalue, ele normalmente é visto como o trace dos elementos diagonais de uma matriz. Eu tenho, por exemplo, uma matriz 1, 1, 1, 1, 1, e aqui é tudo 0, 0. Todos os outros lados são 0. Imagina que eu desenhe 0 em tudo ali. Nem vai ficar certinho. Então você tem. Quando você pega os eigenvalues dessa função, você está pegando a posição delas continuamente. Você tá entendendo? Na parte prática, onde está cada coisa aqui. Do ponto de vista matricial, né? Então, pensa numa matriz que está descrevendo essas coisas. Então, você tem uma função de onda que descreve esse elemento ao longo do tempo. Com a derivada como base sendo essa daqui. Em que você tem aqui a constante de Planck e a relação contínua da função de onda, que é esse 2π de I. Aí você vai para números complexos aí, mas basicamente a função de onda contínua tentando medir isso aí, entre A e B. Então tem uma função contínua entre A e B, eu tô tentando medir isso daí. Então é psi. É isso que você quer medir. É mais ou menos isso. Só que tem duas, né? Tem a psi1 e psi2. Então, teria de escrever uma dessa forma aqui e a outra dessa forma aqui. Equação de Dirac. E você tem a derivada dela continuamente. O que você quer saber? Quer saber o que está acontecendo com essa função de onda. Continuamente. Matematicamente. Tendo em vista o momento da partícula. Nesse caso, é da segunda partícula nesse caso aqui, mas quer entender no geral. Como entender, como você plotar isso daí numa forma matemática. Esses são os pares EPR, né? E aí, a conclusão é, previamente nós provamos que, ou, a descrição mecânica quântica da realidade dada pela função de onda não era completa, ou dois, eles estão se repetindo, tá? Os operadores correspondendo a duas quantidades físicas não comutam, essas quantidades não podem ter uma realidade simultânea. Então eles estão recapitulando o que eles falaram anteriormente. Então o primeiro ponto, essa mecânica quântica da época já era completa, e isso implicitamente está dizendo se o princípio da certeza de Heisenberg está errado. E se existe esse negócio de superposição de partículas. Basicamente isso. Então, essa parte eu interpreto, posso estar errado. Eu interpreto como sendo uma visão de que eles concordam com superposição de partículas. Com certeza eles não concordam com entanglement, mas é que eles concordam com superposição de partículas. Começando com a indagação que. Vou pegar aqui meu mouse, eu acho que não tá mais aqui. Começando com a indagação que uma função de onda dá uma descrição completa da realidade física, chegamos à conclusão que duas quantidades físicas
operadores não comutativos podem ter uma realidade simultânea. Ou seja, superposição de partículas dos estados ao mesmo tempo, como a gente vê aqui. Você tem estados clássicos, até a notação de Dirac. Ou é 0 ou é 1. Ou pode ser uma soma dos dois, em que pode ser um ou outro. Aí você tem que usar uma função de probabilidade e densidade para entender isso aqui. Pode estar nos dois ao mesmo tempo. Então, eu interpreto, posso estar errado, e essa passagem aqui tem a ver com eles demonstram que em pares EPR, que a gente viu aqui, superposição de partículas é possível. É um exemplo legal com moeda, né? Você pode pegar uma moeda cara ou coroa, ou pode ser cara, vou até pegar uma caneta de novo, ou pode ser head, que é cara, ou coroa, que é tail, usando o termo em inglês. Só que aqui ela pode ser uma soma dos dois, head e tail, cara ou coroa. Pode ser uma soma dos dois. Então, você pega uma moeda física sua, pode fazer o cara ou coroa jogando pra cima. Então, vamos supor que um juiz joga cara ou coroa pra cima. Aí pode dar 0 ou 1 numa sequência. Então, primeiro dá 0, depois dá 0 de novo. Depois 1, depois 1, 1, 0, 1. Aqui você consegue catalogar o que vai dar cada um. Mas aqui você tem uma questão um pouco mais complexa. Em que a distribuição aqui vai ser diferente. Em relação dos zeros e uns. Então, é, pode dar 0, 0. Só que a causa do 1 e 0 é diferente. É um pouco mais complexo. Então, aí é questão desse experimento, porque o princípio da síntese de Heisenberg e a questão da visão de Bohr do Heisenberg, eu creio que é a interpretação de Heisenberg. Alguém me corrija se é errado, se a de Heidelberg é a do Bohr e do. Como fala? A do Heisenberg. Não lembro de cor, mas. Eles vão dizer aqui. Desse ponto de vista, é, consider seja um ou outro, mas não os dois simultaneamente. As quantidades P e Q podem ser predizidas, que elas não são simultaneamente reais. Isso faz a realidade P ou Q dependente do processo de mensuramento carregada no primeiro sistema. Ele está dizendo que o processo de mensuramento, esse experimento está errado. Então, que Heisenberg, o princípio chamado Anti-Auslitz, o princípio da incerteza dele, não, está errado. Heisenberg, no paper original que ele falou pela primeira vez sobre esse princípio, a base dele é totalmente de experimento. Não é em achismo, teoria. Totalmente experimento. E ele veio com essa questão, você não consegue saber a posição e o momento da partícula ao mesmo tempo, simultaneamente. Estão dizendo que essa questão não é verdade. Nenhuma definição razoável da realidade poderia esperar permitir isso. Teoricamente ou fisicamente. O que acontece é que tanto esse princípio da ciência de Heisenberg veio através de experimentos e a prova de que ele estava correto e que esse paper estava errado nesse tom com relação a entanglement e da mecânica quântica como um todo estava errado. Na verdade, são os experimentos que vão mostrar que essa teoria deles, que vai ser descrita agora, não estava correta. Então, essa que é chamada de Hidden Variables Theory. Por sinal, a maioria das pessoas, é o começo dos anos 70, pensava que isso daqui estava certo. Alguns também estavam no lado de bordo. Então tinha aquele lado das pessoas. Nós somos da interpretação de Heidelberg, da física quântica, e nós somos da Copenhague. O que prova qual que tá certo? É o experimento. Não só o experimento do Heisenberg, em relação ao princípio da certeza, mas um posterior que a gente vai ver posteriormente. Então eles vão dizer, enquanto nós mostramos que a função de onda não dá uma descrição completa da realidade física, essa é a conclusão deles, nós deixamos em aberto a questão se tal descrição existe ou não. Ou seja,
O objetivo desse paper foi mostrar que a teoria quântica na versão anterior, principalmente o princípio da certeza de Heisenberg, o princípio da complementariedade da forma que Bohr diz, que a física clássica tem espaço, tempo e questões associadas a, a questões que você não consegue prever na física clássica, que isso estava inerente na física clássica obviamente isso é uma realidade, mas que na física quântica esses princípios não são juntos, né?